vocês têm uma empresa de tecnologia, né, voltada Uhum. para o transporte sem nenhum carro, Uhum. né? E aí, antes, inclusive, de entrar um pouquinho mais nesse detalhe com vocês, com você até, para saber um pouquinho mais sobre a parte operacional, essa relação com esses parceiros, né? Como que foi ali essa parte da ideia? Eu lembro Uhum. que você começou aqui nos bastidores falando, não, pera aí que a história é boa, cara, conta ao vivo lá. Não, De onde surgiu a bacana. ideia? Bom, basicamente eu e o meu sócio Alexandre fomos passageiros de transporte fretado. Eu morava em São Paulo, me mudei para o interior de São Paulo e nessa mudança eu precisava encontrar um meio de me transportar para São Paulo todos os dias. Carro muito, além de caro, muito inseguro, né? Eu pego a Fernão Dias para vir para São Paulo todos os dias, então era muito caótico. O transporte rodoviário não atende, porque você precisa se deslocar até a rodoviária, da rodoviária até outra rodoviária e depois pegar o transporte público. Então ficaria mais de 3 horas. E aí, conversando dentro da Editora Abril, onde eu conheci meus dois sócios, o Alexandre e o Bruno, conversando com o pessoal, o Alexandre falou: Poxa, por que que você não vai procurar um fretado, né? E aí eu falei: legal, acho que é uma boa solução. Só que aí começou uma jornada terrível. Eu achava que era uma ótima solução e de fato mas a experiência foi ruim. A primeira coisa que eu tive que fazer, eu fui procurar o transporte fretado, busquei no Google e ao buscar no Google eu encontrei duas empresas que faziam o transporte, mas ao entrar no site dessas empresas tinha o itinerário de ponta a ponta e eu não conhecia a cidade. Eu falava, bom, e agora? Eu não consigo me localizar nessa lista de endereços e eu não sei aonde fica cada um desses lugares. Vou procurar no Google Maps um a um. Eu vou ligar para a pessoa, né? O itinerário era extenso. Liguei para a Desculpa, empresa de Antônio, ônibus. desculpa, isso foi há quanto tempo atrás? Isso Que foi em 2013. Isso Legal, foi em 2013. tá. E aí a gente viu que, poxa, eu liguei para a pessoa e aí a pessoa me atendeu. Eu perguntei: olha, eu moro em tal lugar, você sabe qual é o ônibus que passa próximo de casa? Olha, não sei, eu vou te dar o telefone do motorista. Aí eu já comecei a achar estranho. Aí me deu o telefone do motorista, eu liguei no segundo dia de manhã. O motorista estava dormindo, porque na época eu não tinha esse conhecimento, mas os motoristas eles fazem a viagem. Quando chega em São Paulo, eles estão em horário de descanso até o retorno. Tá. Então ele estava dormindo pela manhã. Ele me atendeu, falou: Olha, eu tô dormindo, mas me liga à tarde que eu falo contigo. Eu liguei à tarde, ele atencioso, conseguiu me ajudar e falou: Olha, não sou eu. Você vai ligar para outro motorista, é ele que faz essa linha, enfim. Liguei para outro motorista, contratei o transporte fretado, fui fazer uma viagem. 3 meses depois eu descobri que tinha outro que passava do lado de casa e eu não tinha contratado. Então essa experiência ficou marcada para mim, Tá. né? E uma outra experiência muito interessante que acontecia sempre, inclusive era motivo até de piada dentro do negócio, dentro da Editora Abril, era que um dos meus sócios, ele saía todos os dias 5 horas certinho para poder pegar o fretado. E às vezes ele saía de reuniões importantes, ele tinha que sair porque se ele perdesse aquele fretado, ele tinha que ir para a rodoviária para Uhum. poder voltar para casa. Então, 5 horas ele saía. E muitas das vezes, 5 horas ele saía, descia o elevador, ficava no ponto do fretado. Quando dava 6 horas, a gente descia para ir embora e ele estava lá no ponto do fretado. E a gente brincava que ele estava tentando matar a reunião, né? Essa era a piada Aham. com ele. Mas na verdade é porque o fretado ele de fato tinha um horário muito certinho ali se cumprir. Só que como a região tinha muito trânsito, tinha dias que chegava a atrasar 1 hora e ele não sabia onde que estava o fretado. Então essas duas experiências fez com que lá no final de 2014, mais ou menos em outubro de 2014, numa conversa de café, eu, o Alexandre e o Bruno tava falando sobre problemas que a gente gostaria de solucionar com tecnologia e a gente falou, poxa, vamos resolver o problema do fretado, né? Vamos fazer com que as pessoas consigam localizar o ônibus em tempo real. Na época não tinha o Uber instalado aqui no Brasil, então nós não tínhamos uma referência. A ideia veio muito com base no EasyTaxi, que hoje nem existe, né? Aham. Mas a gente falou, vamos instalar um aplicativo no celular do motorista, outro no os passageiros instalam e conseguem localizar em tempo real.
e conectamos com a minha dor de contratar o fretado e falamos, poxa, vamos usar os dados desse trajeto para que a pessoa consiga buscar o endereço da casa dela e, por geolocalização, ele dizer, olha, o fretado que melhor te atende é o fretado tal que passa a 200 metros da sua casa. Perfeito. Então, esse foi o conceito inicial do fretadão, voltado para a pessoa física. E aí, mais para 2016, final de 2016, começo de 2017, nós vimos que nós conseguíamos ajudar as pessoas, mas as empresas nós conseguíamos potencializar e gerar reduções de custo na casa de 30%, 40%, melhorar a experiência dos usuários. Então, nós começamos a voltar o nosso negócio para empresas a partir desse ano.